Olá, sejam bem-vindos a esse evento relacionando os estudos de caso na incerteza de medição. Aqui eu vou fornecer alguns exemplos e aplicações, e principalmente 5 temas que são importantes na hora de fazer um estudo. Primeiro deles, por que a incerteza é importante? Esse é um detalhe. Depois, as aplicações de engenharia. Que tipos de aplicações eu posso levar em consideração para a engenharia? Um outro terceiro, investigação científica. É onde a incerteza começa a ter uma significância enorme. Depois a incerteza de medição na inteligência artificial, ou IA, como alguns recorrem. E o futuro da análise da incerteza de medição, principalmente no que tange a tudo que a gente vai discutir nos 4 anteriores, nos 4 itens anteriores. Bom, meu nome é Joel, sou formado em engenharia mecânica, trabalhei em laboratório acreditado como signatário durante 10 anos, dei aula em faculdade e aqui eu quero transmitir um pouco desse nosso desenvolvimento dentro da Jasmetro, que estamos aí há 16 anos na área de prestação de serviço para grandes empresas, grandes laboratórios e aqueles que querem se desenvolver, tanto indústria quanto laboratórios, para conquistar acreditação e principalmente entender parte de um requisito exigido na 17.025. Ok? Estamos aqui agora para poder iniciar esse trabalho. Então, o primeiro tópico que nós vamos falar é a respeito da incerteza de medição. Vamos lá? Vamos a ele. Primeiro passo. Por que a incerteza de medição é importante? Aqui está uma das mais importantes tarefas para poder trabalhar a respeito do tema incerteza de medição. Então, primeiro fator, não é porque é obrigatório por norma, é porque, na verdade, todo e qualquer resultado, ele só é válido com a incerteza, com a incerteza, tá ok? Esse é o primeiro fator. Um segundo fator a gente vai desenvolver agora, a partir desse primeiro passo, é que é normativo. Então, hoje, laboratórios que calibram, que realizam ensaio e que fazem amostragem, têm que fazer o cálculo da incerteza de medição. Esse é o cuidado que você, que compra serviços de calibração, ensaios e amostragem, tem que entender. Esse é o primeiro passo, tá? E baseado nesse tópico de incerteza, nós temos o guia da incerteza de medição, que é o ISOGAN. Esse é um passo importantíssimo dentro do processo. Um segundo é o guia da expressão da incerteza de medição, que é o IA 4/02. Ou seja, nós temos aqui dois guias importantíssimos para as áreas de calibração. Mas se nós formos para a área de ensaio, amostragem, nós vamos ter outros. Eurachem, Euramet e por aí vai. Depende do que? Ah, por que você não amplia? Porque, principalmente, nós estamos focando na incerteza de medição. E, obrigatoriamente, quando eu falo de incerteza de medição, eu estou falando com os padrões, com os instrumentos que eu vou usar para avaliar a conformidade do meu produto. Ponto. Ponto. Seja um produto que seja químico, uma água, um elemento químico, um alimento, um carro, um produto que vai ser válido dentro do processo de consumo, de uma maneira geral. Alguém vai consumir, alguém vai utilizar, ok? Então, esse é o primeiro passo, normativo. Segundo passo aqui, eu tenho que olhar principalmente o meu sistema de medição. Você que trabalha na indústria, em laboratório, o seu sistema de medição, ele é bom? Ele é confiável? Acredito que sim.
Se não, caso contrário, eu vou ter esse primeiro passo, medição de má qualidade, que vai resultar decisões de má qualidade. E decisões de má qualidade também vão ter uma significância em prejuízo. Ok, primeira coisa que eu costumo dizer nos meus treinamentos é o que eu chamo de erro de classificação. O que é esse erro de classificação, João? Primeira coisa é você aprovar um produto ruim ou rejeitar um produto bom por conta de ter um equipamento ou um instrumento inadequado para tal tarefa. Então, esse é o primeiro ponto que eu falo e não abro mão. Eu, Joel, não abro mão. Por quê? Quando você aprova um produto que está ruim, automaticamente você está dando uma avaliação de conformidade de forma errônea. E em seguida, o que vai acontecer? Você vai ter um prejuízo lá na frente. Por quê? Você está tendo esse erro de classificação porque o seu equipamento ou está inadequado. Como que você definiu o critério de aceitação, principalmente para liberar esse instrumento para poder fazer a conformidade do produto? A gente vai chegar lá. Então, essa primeira parte relacionada com o porquê da importância da incerteza, leva em consideração justamente isso. Eu tenho que começar a avaliar o meu sistema de medição, seja laboratório, seja indústria. Como que você compra um instrumento, como que você monitora esse equipamento, como você valida após uma calibração. Tem tudo isso aí. Tem tudo isso aí. E de repente você dentro da indústria, dentro do laboratório, quem faz essa validação nem sabe o que é incerteza de medição. Ou seja, pega uma pessoa para trabalhar dentro dessa área que muitas das vezes não entende e vai no automático. Aí aprova um produto ou um instrumento que ele está inadequado. Ponto. Já começa o problema por aí, ok? Mas vamos lá. Tem muito. Olha, só nesse tema eu posso ficar o dia inteiro. Mas vamos lá, eu não vou querer o dia inteiro, vamos só dentro desse período aqui. Outro ponto que nós falamos a respeito do sistema de medição é quando chega para você um certificado de calibração. Todos os certificados de calibração estão baseados no VIM, que é esse vocabulário internacional de metrologia. VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia. Bom, o que significa isso, João? É você não ter mais a utilização de termos de forma errônea dentro da metrologia. Por exemplo, aferição. Aferição não existe mais na metrologia. Pô, João, não existe. Mas tem gente que fala, não tem problema. Mas você da área de metrologia não pode estar falando de aferição, tá? E essa aferição não é hoje, nos dias atuais, vamos colocar assim, utilizado como aferição. Mas se um cliente pedir uma aferição, logicamente que você vai entender como uma calibração, tá bom? Não vou explicar sobre esse tema aí. A gente já falou isso lá atrás também. Nos treinamentos a gente também fala sobre isso, tá? Bom, chegou o certificado de calibração. O ponto fundamental é entender essa lógica aqui, ó. Valor de referência, valor médio, o erro, depois o U, que é a incerteza de medição, o fator de abrangência, que é o K, e o grau de liberdade efetiva. Bom, vamos ao primeiro ponto. Todo instrumento que vai passar por uma calibração, ele vai ser comparado com um valor de referência, um padrão. Ou seja, o valor de referência está aqui, ó.
A partir desse momento, o seu, dentro de uma faixa, não, eu vou colocar aqui na maioria das vezes. Na maioria das vezes, o laboratório vai calibrar no mínimo 3 vezes. Mas ele pode calibrar 4 na área de pressão, por exemplo, ou 5 vezes na área de torque, na área de balança, tá? Ou seja, depende muito da característica do instrumento e depende da norma de aplicação para esse instrumento que vai ser calibrado. Entenderam? Então, esse é o primeiro passo. Tirei o valor médio. Nesse valor médio, ele vai calcular a quantidade de medições, ver e dividir pela quantidade total. Aí tirou a média. Dessa média, ele vai calcular esse erro. Esse erro seria valor médio menos a referência. Ponto. Ou seja, você já tem um erro que é chamado erro sistemático. E por último aqui a gente tem a incerteza de medição. Essa incerteza de medição, ela tem como referência o erro aleatório. Se nós formos falar sobre erro sistemático e erro aleatório, a composição do erro sistemático eu posso trabalhar com correção, posso trabalhar de diversas formas. Cada laboratório, cada indústria trabalha de um jeito. Eu não posso chegar e falar assim, não, tem que ser desse jeito. Ok? Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que entender. Então, esse erro que nós temos aqui, esse erro é o erro sistemático. A incerteza é a representação do erro aleatório. Poxa, mas por que não colocar erro aleatório? Porque numa calibração eu tenho que considerar outros fatores de influência. Não dá para referenciar quais seriam esses fatores, porque se eu for calibrar um paquímetro, é uma característica, ou alguns fatores. Se eu for calibrar um termopar, são outros fatores. Se eu for calibrar um manômetro, são outros fatores. Nesse ponto, eu tenho que começar a distinguir qual que é o instrumento que eu vou ter que relacionar para poder fazer a calibração. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou automaticamente fazer o cálculo da incerteza. E aqui a representação desse erro aleatório por meio da incerteza vai ser um valor representativo da probabilidade do resultado. Ok? Bom, continuando. Sobre K e graus de liberdade, fator de abrangência e o grau de liberdade efetivo, isso normalmente nós fazemos dentro dos nossos cursos, tá? Então tem essa questão também. Na sequência aqui nós temos o seguinte. Primeiro, quando eu calculo a incerteza, determino a incerteza do meu resultado ou do resultado do instrumento, eu também garanto a rastreabilidade. Ou seja, uma coisa liga a outra. E na rastreabilidade nós temos o seguinte, a cadeia ininterrupta. Aqui, por exemplo, nós temos o padrão internacional, que é relacionado com ao padrão lá fora. Esse padrão lá fora, ele considera a seguinte situação. Ele é a referência principal. Depois nós temos a referência nacional. Aqui embaixo, na sequência abaixo dele, é o Inmetro, aqui no Brasil. O que acontece? Aqui no Brasil, o Inmetro acaba sendo a referência para todos os laboratórios no país. E então, a primeira coisa que a gente tem a dizer é o seguinte: abaixo do Inmetro estão todos os laboratórios da Rede Brasileira de Calibração, ou conhecido como RBC, e todos os laboratórios RBLE. É a Rede Brasileira de Calibração e RBLE, Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio. Tá? Então, basicamente, quem trabalha com ensaios e amostragem vai ser RBLE. Quem só faz calibração, Rede Brasileira de Calibração.
Abaixo das redes, né? Nós temos aí os padrões de referência, que são os laboratórios que não são acreditados. E para quem não é acreditado, a Jasmet faz. Ajuda os laboratórios a acreditarem, tá? Então, os laboratórios rastreados, eles são abaixo da rede RBC, RBLE. Todos que são rastreados. Ou seja, eles estão sempre um nível abaixo, tá? E também tem os laboratórios dentro das empresas, que são laboratórios internos. Esses laboratórios internos têm um objetivo de redução de custo, quando tem uma quantidade grande de instrumentos, e tem também a questão de aplicabilidade para minimizar a indisponibilidade do instrumento para a produção. Tá? Então, esses são os dois maiores objetivos de um laboratório interno. Tá? Eu vejo, quando você tem uma quantidade grande de instrumentos, o ideal seria fazer o quê? Seria internalizar essas calibrações. Por quê? Por conta de disponibilidade mais ágil, você calibrar de maneira efetiva, atendendo normas e principalmente aumentando a confiabilidade. Tá? Então tem algumas questões que são importantes frisar nesse momento. Se você tem uma quantidade pequena, aí é estratégia. Depende de vocês. Então, esse é um segundo passo aqui, que todos os padrões de referência estejam particularmente abaixo da rede brasileira de calibração. Nada impede, eu posso ter uma norma ISO 9001, IATF, API e outras normas, desde que os padrões de calibração estejam baseados na rede brasileira de calibração. Tendo isso aí, você garante a rastreabilidade. Tá? E por último, padrões de trabalho. Padrões de trabalho significa o seguinte: é o instrumento que está na máquina. Vai ser usado para avaliar a conformidade de um produto, particularmente, tá bom? Então esse é o fundamento importantíssimo dentro desse processo, tá ok? Um outro ponto que nós levamos em consideração agora, então, a primeira etapa que nós falamos aí a respeito da importância, uma primeira etapa grandiosa. Logicamente, dentro dos nossos treinamentos, nós falamos com muito mais detalhes. Agora nós vamos falar sobre noções básicas de cálculo de incerteza. Como que é essa parte para vocês entenderem a lógica? Eu não vou ficar detalhando todos os pontos, mas o que é mais importante, tá? De uma maneira bem objetiva. Então, o primeiro passo que nós temos é que a incerteza de medição é representada pela letra U. Essa letra U aqui, ó, vem do inglês. Outro ponto que nós falamos a respeito é o parâmetro não negativo. Por que parâmetro não negativo? Porque é um parâmetro probabilístico. Existe um intervalo que o valor de referência vai estar dentro desse intervalo. E principalmente, você tem que definir essa incerteza, ou o laboratório tem que apresentar essa incerteza para verificar se essa, se essa incerteza vai impactar no resultado que você deseja para validar o produto de vocês. Tá? O modo representativo aqui da incerteza pode ser feito dessa forma. Tá? O resultado mais ou menos a incerteza, apenas como uma observação, quando o resultado for completo. Então, é só um parâmetro. É só um resultado pré-definido. Aí você pode representar dessa forma, tá? Então, esse é um ponto-chave. Ok? Outro ponto que nós levamos em consideração aqui também, qual que é? Vamos lá. A incerteza de medição, quando representada numa forma de tabela, eu não posso usar nesse formato, mais ou menos, ou no resultado, ou no valor, mais ou menos, ou individualmente
ou mais ou menos. Quaisquer uma dessas três formas aqui está errado. Para não falar que ele está errado, ele fala que não é correto, tá? Então, nós temos essa consideração colocada aqui embaixo, ó. Não é correto. E isso aqui não é correto aqui utilizar o sinal mais ou menos. Então, eu já deixo claro. Em todos os treinamentos nós falamos sobre isso. Outra coisa, o que significa esse NIT DICLA 021? Essa publicação é uma tradução do Guia da Incerteza de Medição, ou ISUGAN. Particularmente é o ISUGAN. Ou seja, então quando eu for representar aqui esse valor de forma isolada, ó, olha só um exemplo aqui. Está aqui, ó. E na tabela tem que tirar mais ou menos. Porque dará uma interpretação de duplicidade ou uma duplicação do valor apresentado. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 0,3 e colocasse o mais ou menos, eu poderia falar que a incerteza é 0,6. Ou seja, está duplicado. Então, para não ocorrer essa falsa interpretação, eu tenho que representar dessa forma. O mais ou menos, para mim, não está correto. Ok? Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que nós falamos lá também, complementando essa primeira parte que nós falamos sobre incerteza, é que ela está na 17025. Para laboratórios que trabalham com a parte relacionada com incerteza ou a 17025, automaticamente esse requisito também vai ser amarrado. Amarrado de tal forma que, por exemplo, vamos colocar uma norma que também puxa essa representação, que é a 17034. Tá? Então, a 17034 puxa essa referência para colocar na própria norma. Tá? Então, o que acontece? Essa norma, quando nós trabalhamos dentro de treinamentos, a gente fala sobre isso. Ó. Os laboratórios devem obrigatório, identificar contribuições de incerteza, deve ser considerados utilizando os métodos apropriados, deve avaliar a incerteza nas calibrações e nos ensaios, de uma maneira geral, também deve ser avaliar a incerteza, ou seja, obrigatório. Tá? Todo e qualquer laboratório tem que fazer o cálculo da incerteza. Um outro ponto que é levado em consideração com muita aplicabilidade é o CMC, capacidade de medição e calibração. Ou seja, todos os laboratórios no Brasil acreditado. Quem não é acreditado não precisa ter essa exigência. Agora, para quem é acreditado, é necessário fazer o cálculo da incerteza de medição para definir qual é o menor valor que o laboratório representa. Entenderam essa lógica? Então, CMC, a menor incerteza de medição que um laboratório de calibração apresenta nas atividades de calibração propriamente dita, tá ok? Ou dentro do escopo. Aqui temos um exemplo muito claro. Como que eu conheço? Eu vou comprar um serviço de calibração. Eu coloquei um exemplo aqui de micrômetro externo, tá? Esse é o primeiro passo. O meu critério de aceitação é de 5 milésimos, ou de 0,005. Tá? Então esse é o primeiro passo. Ou seja, eu tenho vários laboratórios aqui, ó, relacionando a menor incerteza. E o que eu tenho que levar em consideração? 5 milésimos ou 5 microns, tá? Representam particularmente essa questão de comprar ou não comprar. Eis a questão. Ó, que analogia, hein? Então vamos lá, eu tenho aqui. Então eu vou selecionar quais seriam os laboratórios
prováveis de compra desse serviço. Então, a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é a seguinte. Primeiro, vamos colocar a hipótese de que esses são os mais próximos da minha organização, entre 5 e 30 quilômetros. O valor que eles estão cobrando para calibrar esse micrômetro é o mesmo. É o mesmo. Vamos colocar um valor fictício aqui, R$ 30. Todos eles cobram R$ 30. Olha só onde a gente vai chegar. Ou seja, independente quem que vai... o meu custo para 5 ou para 30 quilômetros é o mesmo porque eu tenho um sistema de transporte tranquilo. Ele vai cobrar até 30 quilômetros o mesmo valor. Show! Já defini outra parte. Agora, tecnicamente, quem que você aprovaria? Sendo 5 milésimos ou 5 microns? Dá no mesmo. Ou ainda 0,005. Ou seja, tem que ser menor que esse valor. Então, primeiramente aqui, ó, esse 8 já estaria reprovado. Depois 10 reprovado, 10 reprovado. Aqui, eu vou pular essas fórmulas aqui para a gente não ter tanto... vamos gastar neurônios. Não, vamos pular para a próxima parte. 3, opa, já compraria. 2 microns, compraria. 5, se eu tiver um errinho no sistema, um erro sistemático, pronto, já reprovaria também. Então aqui eu não recomendaria, também, aqui não, aqui sim, não, não, sim e sim. Poxa, João, você descartou praticamente a metade. Vamos colocar assim de uma maneira geral? Tecnicamente a metade eu descarto. Pô, João, mas aquele que está em 5 microns aqui, ó, por que você não compra? Aí são questões que eu vou definir para o meu processo. Porque se o meu equipamento, se o meu instrumento tiver 1 micron de erro, ele já reprova o meu critério. Então eu tenho que deixar uma margem segura para que quando chegar no meu instrumento eu esteja aprovado. Um outro ponto que eu também recomendo, eu particularmente, para os meus clientes que hoje estão ou acreditados ou estão em fase de acreditação, é o seguinte: quando for solicitar uma calibração, já manda o critério. Esse é o primeiro passo. Por que mandar o critério, João? E se ele fazer é, forçar o valor para ser aprovado? E é questão técnica dele. Eu quero que você pense que se ele está nesse tipo de postura, já é um parceiro que você não deve contar. Esse eu digo que é primordial. Agora, ele está calibrando, está fugindo, já estourou o critério, e ele ligar para você: Ô Joel, eu estou calibrando o seu instrumento aqui, está fora do critério, o que eu faço? Aí é outra história. Ou seja, aí já forma parceria. E você que é laboratório, faça o mesmo. Bom, você me mandou o instrumento, tem algum critério que você definiu aí no seu sistema para poder avaliar a conformidade durante a calibração? Pô, fica show de bola. Vocês vão fazer uma interface junto com o cliente de vocês de uma maneira tão a gente costuma chamar de approach, né? Você vai aproximar o cliente dando credibilidade ao seu serviço. Olha onde a gente vai, tá ok? Esse é um ponto que eu não abro mão. Não quer passar? É com você, tá bom? Aí são questões técnicas que você vai avaliar qual a melhor alternativa. Fechou? Dando sequência, agora nós vamos do porquê. Onde a gente queria chegar. Então, primeiro passo, todas as calibrações vão avaliar as gradientes de influência.
Lembrando que as grandezas de influência que eu tenho para comprimento, para massa, para pressão, entre outras grandezas, cada uma tem a sua particularidade. Depois, modelo matemático, é criado um modelo matemático. Lá no EA 4/02 vocês vão ver vários exemplos, vocês vão entender essa lógica. A incerteza, padronizo todas as incertezas, porque na grandeza de influência que nós temos aqui, eu posso ter graus Celsius, milímetro e alguma outra unidade. E muitas das vezes, quando eu falo de incerteza padronizada, eu estou com uma incerteza do padrão em porcentagem, com a resolução em uma unidade e com um outro fator de influência com pressão. Começa a mudar toda essa questão. E na incerteza padronizada, eu coloco tudo na mesma unidade, que é a unidade de saída. Combino as incertezas, avalio a incerteza combinada e, a partir do grau de liberdade e o coeficiente de abrangência, que é o K, eu determino quanto que vale a incerteza. E aí eu avalio a conformidade. Ou seja, olha só a que nível nós estamos chegando. Todo esse passo a passo aí, do início ao fim, nós fazemos no treinamento. E principalmente, como que eu avalio a conformidade? Esse é o segredo que nós temos aí dentro desse processo, tá? Dando sequência ainda, nós temos o seguinte: todos os laboratórios, sejam acreditados ou não, internos ou não, pode ter uma planilha como essa daqui, tá? Que representa o cálculo da incerteza. A incerteza aqui está aqui, ó, 0,061. Hoje, ó, que unidade? Aqui foi colocado um exemplo de bar, exemplo de pressão, ok? Isso é só um exemplo. E particularmente nós levamos em consideração o seguinte: primeiro, quando eu avalio o erro, mas a incerteza está provado? Poxa, erro mais incerteza, mas aqui a gente só avalia só o erro ou só a incerteza. Qual que é o correto? Você define. Você define. Por que que você define? Porque às vezes o seu critério ele não tem impacto direto no resultado. E aí, muitas das vezes, a incerteza é um grau que eu tenho que definir para validar o instrumento. Em outros casos, o erro. Se o erro não é muito grande, praticamente não tem problema. Ou seja, é muito característico de cada situação. Então, por exemplo, estou analisando um elemento químico, uma pesquisa. A incerteza tem impacto. Vou avaliar, por exemplo, o resultado de um corpo de prova na engenharia civil, um CP. A incerteza não tem tanto impacto, tem mais impacto o erro. Se eu vou para um setor de usinagem, aí muda tudo. Ou um setor de temperatura. Isso tudo eu tenho que avaliar conforme a aplicação. Por isso, o porquê da incerteza da medição é importante. Porque a minha atividade vai determinar qual que é a melhor alternativa. Tá ok? Dando sequência, as aplicações de engenharia. Nossa, aqui vai longe. E vai bem longe mesmo. Onde nós temos aqui, ó, por exemplo, na área de engenharia mecânica, a medição de um diâmetro com paquímetro. Isso é bem simples, tá? De uma maneira geral é bem simples. Aí eu entro na área elétrica. Dependendo daquilo que eu estou medindo, e a casa pode cair, tá? Então, olha só, não tão longe, na engenharia térmica, eu utilizando uma medição para um termopar. Esse termopar, eu já vi casos que, por exemplo, estava se fundindo diversas peças. E o resultado da temperatura estava abaixo do esperado.
Ou seja, se eu tenho uma temperatura lá de 730 até 760, o que que acontece? Se a temperatura estava abaixo, ele estava com 710, 715. O que que pode afetar quando a temperatura que deve ser específica, específica está abaixo da tolerância, abaixo da especificação? E olha, eu vou falar para você, se eu estou falando de um veículo automotor onde essa peça pode ter um impacto direto, né, na segurança, ou ela é crítica para o desempenho do produto, se é um motor, se é um freio, dependendo da característica, aí pode ser fatal. E eu digo isso daí porque é muito importante frisar o seguinte: olha só, quando a sua família estiver dentro desse carro, aí você vai sentir o drama. Quando eu trabalhei em laboratório acreditado, quando eu trabalhei em automotiva, muitos exemplos eram clássicos a respeito disso, né? Qual- Que exemplo, João? Vamos supor a peça que você está produzindo tem um impacto direto na segurança do carro, tá? Independente se é um cinto de segurança, se é um freio, se é no volante eu perdi a condução, se é o motor que de repente ele pum, trava, de repente eu estou numa curva a 120 quilômetros por hora. Ou seja, o impacto que a peça que você produz, ela tem uma significância altíssima para a segurança. Se ela falhar, é acidente grave. E olha só o que eu aprendi. Vamos supor que essa peça que você está produzindo, ela tem um impacto direto no carro que você comprou da própria empresa, tá? Eu não vou falar de montadora A, B, C, D, não. Você comprou, você tem um carro onde você produziu essa peça que impacta diretamente no desempenho desse carro. Olha só, você está viajando com sua família, né? E de repente tá de noite e o Waze ou um programa ou o Google Maps te jogou para um atalho. De repente você entrou num local perigoso, local perigoso. E de repente essa peça falha lá dentro. Olha que lindo. E olha, você tá com a família toda lá dentro. Pai, mãe, esposa ou namorada, filho, não sei. Não sei a quantidade, não sei quem está lá dentro. Aí chegam pessoas estranhas. O que que acontece a partir de agora? Entenderam? Então já entra essa parte. Quando eu falo exemplos de aplicação, na engenharia a gente fala disso. O impacto que eu tenho dentro do meu processo de fabricação. E muitas das vezes, presta atenção, muitas das vezes, os laboratórios nem sabem a aplicação que esse instrumento que você usa, ele vai controlar. Ele vai avaliar a conformidade. E aí? Percebe agora? Então tem essa questão que eu sempre bati a tecla. A outra parte de engenharia química e materiais, balança eletrônica, principalmente para a medição de elementos químicos, né? Então isso tem uma importância altamente significativa. Depois, na sequência se eu for colocar só de exemplos assim, de uma maneira geral, a gente vai muito longe. Eu poderia até falar só sobre isso, tá? Dando continuidade na engenharia civil. Aqui a gente só está falando de extensômetro, tá?
Só. Para avaliar qual que vai ser a performance de um determinado item dentro da engenharia civil. Depois, dando continuidade, o medidor de espessura, né, de camada em pintura. Se for falar de pintura, nossa, a gente vai longe. Eu tenho pintura em caminhão, ônibus, carros de uma maneira global, motos, avião, avião e por aí vai. E essa questão relacionada com a medição de espessura de camada vai muito longe. E aí nós temos aí uma aplicação muito abrangente, principalmente para avaliar a conformidade, avaliar a qualidade do produto. Então esse é um ponto chave para a gente poder definir qual a melhor alternativa. Depois, medição da velocidade do vento, na área da engenharia aeronáutica, se vocês quiserem um anemômetro, olha, eu já vi relatos assim grotescos de laboratórios que fazem esse tipo de calibração e de repente não fazem de modo correto. Tá ok? Só um minutinho, parada básica. Outro ponto que nós levamos em consideração seria na questão relacionada com a engenharia mecânica, já em níveis muito maiores, como por exemplo a parte de motores, a vibração de motores, né? Ou seja, nós temos aí uma evolução muito grande no que tange a questão relacionada com essa vibração dos motores. Um outro ponto que levamos em consideração também na engenharia seria para a parte de laser scanner, né? Bom, essa parte tem diversas aplicações, tanto na questão relacionada à indústria aeronáutica, na indústria civil, na indústria de produtos sendo avaliados com alta dimensão, grande dimensão, né? Até turbina Pelton, por exemplo. Dá para fazer até nesse sentido uma análise muito mais aprofundada e com um ponto de referência muito específico, né? Ou seja, com uma tolerância bem baixa. Outro ponto aqui que é a questão da engenharia hidráulica, né? E quando eu falo de engenharia hidráulica, quando a gente está falando, por exemplo, fluxo de água, verificando se eu não tenho vazamento, se eu for para a parte de gases da mesma forma, ou seja, se a gente for avaliar, por exemplo, o sistema de distribuição de água hoje no Brasil, né? Sai milhões e milhões de metros cúbicos de água, certo? Será que tudo isso está sendo consumido? Ou durante o trajeto dessa água está tendo vazamento? É esse o objetivo que a gente tem. É esse a dimensão que nós temos. E gases? Por exemplo, os distribuidores de gás natural para as residências. Será que o que sai da distribuidora chega realmente aos lares na mesma proporção? De quanto que é essa incerteza? Ou se no trajeto eu estou tendo, por exemplo, perdas. O quanto isso reflete em termos financeiros para a empresa, tá ok? Então esse é um ponto que nós levamos em consideração justamente porque queremos aumentar a performance do produto fornecido com um grau de conformidade ainda maior dentro do nosso processo, tá ok? Bom, vamos agora à questão da investigação científica. Aí vai mais longe, né? Ou seja, nós temos aí uma grande correlação relacionada com
a especificidade direcionada para uma pesquisa, tá? Então, nesse âmbito, nós levamos em consideração algumas questões que são importantes frisar, tá ok? São elas. Medição de concentração, pH, reação química, intensidade de radiação, depois, crescimento de colônias bacterianas, em seguida, força de adesão na parte de nanometria. Isso muita gente desconhece. A questão de medição de massa de partículas no espectrômetro. Depois, pressão de um gás com manômetro digital. Ou seja, os fabricantes de gases tem que ser pensado porque na pressão de um gás, vamos supor se esse manômetro ele está com uma incerteza muito alta, o que vai acontecer? É problema à vista. Está se produzindo X e está é, se produz X e se fornece Y. Ou seja, eu tenho uma diferença muito grande nesse desenvolvimento aí. Depois a concentração de oxigênio na mistura gasosa. Quando eu falo de oxigênio, serve para alimentos, serve para a indústria, serve para os hospitais, onde particularmente é a parte mais crítica no que tange segurança da pessoa. Ou seja, eu tenho uma questão muito mais importante do que a gente imagina, tá? Depois, na cromatografia gasosa. Então, nós temos uma dimensão tão grande, mas tão grande na questão de investigação científica, que se a gente incorporar esses 10 pontos de exemplo, nós ainda vamos para a área de vacinas, né? Vacinas, pesquisas de performance de tinta, como nós falamos anteriormente. E por aí vai essa dimensão relacionada com a questão só de incerteza. Tá? Então tem essa questão também. Na sequência, nós vamos falar de incerteza na inteligência artificial. Ou seja, nós temos aí uma dimensão tão mais abrangente do que a gente imagina. Porque a inteligência artificial ela veio para reduzir tempos e otimizar tarefas. Agora, primeiro, você tem que entender dessa tarefa para o seu processo ganhar mais produtividade. Se você conhece, fica excelente. Não conhece, é o que eu costumo dizer. Aquele que conhece onde quer chegar, vai mais rápido. Aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é aí que a IA pode te direcionar para um caminho tortuoso e que você pode, de maneira errônea, seguir por um caminho que não é o mais adequado. Ok? Esse fator da inteligência artificial ninguém fala. Faz uma coisa errada, direciona para um modo errado. Ela vai te dar digamos assim, uma série de informações que você tem que filtrar. Você tem que filtrar. Porque você vai conhecer o detalhamento da sua atividade com muito mais profundeza. Tá? Aqui na inteligência artificial nós temos aí os ganhos. Confiabilidade de sensores embarcados. Ou seja, quando eu falo embarcado, pode ser numa máquina, pode ser num barco que faz offshore da empresa de óleo e gás. Eu posso ter uma dimensão tão variada porque
depende muito dessa aplicação. A integração de sistemas com a parte metrológica, ou seja, hoje, se você quer criar um software para a área de metrologia, você pode. E de uma forma integrada com a inteligência artificial. Dá para fazer? Dá. Só que tem outras questões que precisam ser pensadas, né? Porque já houve convite para a gente fazer. E o que mais pesa é o pós-venda, é o suporte. Porque, mediante ao nível e a quantidade de empresas que compram o seu software, o suporte é fundamental. Tem esse detalhe. E tem empresas que eu conheço que o suporte é muito ruim, para não falar outra coisa. Muito ruim. E às vezes, muitas vezes, algumas empresas não levam em consideração que qualquer nível de aplicação sob uma especificação que você queira colocar pode demorar 3, 5 meses. Por quê? É demorado. Não tem como fazer isso rápido. E outra, cada cliente vai ter uma particularidade de acordo com a necessidade dele. Essas, essas questões vocês têm que analisar com uma clareza, com um cuidado cada vez maior, tá ok? Avaliação de incertezas em medições preditivas, né? Preditivas é avaliar qual é a performance da sua infraestrutura. Infraestrutura. Para evitar danos, evitar problemas a médio e longo prazo. Depois a questão da interpretação metrológica de dados de processos. Tá? É importante frisar que hoje, se você começar a automatizar o seu processo fabril, dá para automaticamente coletar dados em tempo real. Da mesma forma para laboratório. Ou seja, se por exemplo, eu vou colocar de uma maneira assim, bem desafiadora. Quanto tempo você gasta para calibrar um determinado equipamento? E se eu colocar inteligência artificial para otimizar esse processo, será que eu consigo diminuir isso em 50, 10%? Que seja um ganho. O quanto isso vai diminuir e aumentar a sua performance. Tá? Então, a gente fala de faturamento, a gente fala de performance e ao mesmo tempo a gente está esquecendo de envolver as pessoas dentro desse processo. E muitas das vezes é importante frisar que eu tenho que ter a inteligência artificial como ferramenta, mas por trás dessa ferramenta que eu tenho uma análise estratégica para o meu negócio. Ou seja na melhoria, seja na integração, seja nas medições como um todo. E na interpretação de dados, eu tenho que fazer isso com que isso seja otimizado para mim, para minha empresa, para ter ganhos. Porque a intenção daqui a algum tempo vai falar mais alto sobre competitividade. Competitividade. Então tem alguns ganhos que a gente precisa levar em consideração, principalmente para otimizar os processos internos, tá ok? Dando continuidade, qual seria o futuro da análise de incerteza? Então, particularmente aqui, para a gente já ir fechando todo esse nosso evento aqui, seriam, por exemplo, digitalização e metrologia 4.0. Se fala muito de indústria 4.0, mas a metrologia também tem que evoluir. Ou seja, você tirar como se fosse uma foto.
e já ter uma análise específica do resultado e o comportamento daquele equipamento ou daquele produto, ou avaliando a conformidade de um produto como um todo. Para quê? Para eu ganhar otimização, para eu ganhar em produtividade. Porque a tendência daqui para frente é fazer uma determinada atividade com o menor tempo. Idêntico a uma inteligência artificial. É como se eu colocasse um instrumento para calibrar e em minutos eu tivesse o resultado de uma maneira muito mais eficiente. Esse é o fato. Tá? Então tem essa questão também. A questão da inteligência artificial e machine learning, ou seja, você treinar a máquina para poder fazer com que esse desenvolvimento seja muito mais produtivo. Tá? Então tem essa questão também. Análise da incerteza e a probabilidade probabilística, né? Ou a interferência probabilística avançada dentro dessa análise. E por fim, a sustentabilidade e a rastreabilidade metrológica, baseando nas normas que nós atuamos aí no dia a dia. Ou seja, quando nós falamos do futuro da incerteza, é o ganhar tempo. É o ganhar tempo. Para a calibração de um determinado instrumento, é o ganhar tempo nesse resultado. E principalmente, não é fabricando certificados, e sim avaliando a performance do instrumento. Tá? Então, esse é o futuro que a gente vê pela frente. Hoje, temos aí exemplos de calibração de alguns equipamentos que ele é quase que automático. Quase que automático. Quando não automático. E já sai tudo pronto. Então, muitas das vezes eu já coloquei eu tenho alguns exemplos aqui para citar, mas que é totalmente manual, vai demorar, por exemplo, se eu seguir uma norma de calibração, vai demorar em torno de 30 minutos. Do modo automático, ele cai para 3 minutos, já com certificado pronto. Ou seja, só para medição do modo manual vai demorar uns 30 minutos. Aí coleta os dados, transcreve para uma planilha de coleta de dados, depois emite certificado. Sendo que o automático hoje, você fez o preset, deixou tudo certinho. Em menos de 3 minutos está tudo pronto. Ou seja, eu ganhei em produtividade. Puxa, mas tá, beleza, eu fiz daí. Qual é o custo desse equipamento? É X. Só que você for ver a médio e longo prazo, isso se paga. Você vai calibrar muito mais em menos tempo. Você vai ganhar disponibilidade para a produção ou para a área afim ou cliente. E o que acontece? Sem perda de qualidade. Ao contrário, você vai ganhar uma confiabilidade tão grande que o método sempre vai estar sempre seguindo a mesma metodologia, o mesmo passo a passo. Então, independente qual o equipamento que vai lá, vai ser sempre seguido o mesmo passo. E por que não seguir por esse caminho? A intenção é de deixar as máquinas cada vez mais automáticas. O que seria isso? Sem a interferência do profissional. Esse é o objetivo fundamental hoje. Tá ok? E por último, está aqui o nosso contato, o nosso término dessa apresentação, onde eu coloquei um tempo aí de aproximadamente 60 minutos, ou, em outras palavras, 1 hora, com uma incerteza de uns 3 minutos. Então, eu estou dentro da minha projeção.
para uma hora desse desenvolvimento. E principalmente eu quero deixar aqui bem claro que a incerteza a nível passo a passo para você interpretar, ela precisa ter um treinamento antes. Vocês podem ter várias e várias aplicações, vocês podem consultar em várias publicações. Para quê? Para você ter uma dinâmica, um entendimento cada vez melhor. A partir daí, você vai fazer a sua análise e principalmente tomar a decisão, tá ok? Fica aqui o meu muito obrigado. Desejo para vocês muito sucesso e estou à disposição com os contatos que temos aí nessa apresentação, tá ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Gratidão por mais essa etapa aí cumprida com sucesso. Tchau, tchau. Até mais.